Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do blog Engenheiro de Custos e hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas aí entre os meus seguidores e também acho que grande parte aí da comunidade de engenharia, né, de arquitetos, todo mundo que trabalha nessa área, né, com financiamento da Caixa Econômica Federal deve ter muitas dúvidas de como preencher a planilha PFUI, que é ali a planilha onde você começa a mandar, né, a proposta de financiamento para a Caixa e geralmente ali no Minha Casa Minha Vida, né, esses financiamentos, você precisa mandar essa documentação e uma delas é a planilha PFUI, como você deve preencher essa planilha aqui corretamente. Isso já foi pedido para a gente no nosso Instagram, então só fazendo aí um merchan, se você não segue o nosso Instagram ainda, Engenheiro de Custos, procura lá e segue a gente. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, dá um curtir, segue a gente também aí, acompanha, se inscreve no canal, acompanha todas as novidades aqui do blog. Também tem o nosso blog, o site, o www.engenheirodecursos.com.br. E vamos lá para o conteúdo, já vou compartilhar minha tela aqui e mostrar daquele jeito bem prático, como sempre a gente faz de aula aqui em relação a esses temas de orçamento, né? Bom, já ali mais uma conversa informal, né, eu fui buscar essa planilha aqui de tantas pessoas me pedirem lá no Instagram e surgir muitas dúvidas em relação a como fazer esse preenchimento. Coisa que eu sempre desconfiei que era fácil, que lá em 2011 a gente fazia muito esse financiamento, assim, a gente trabalhava com isso, com empreendimento, então eu sabia um pouco sobre como preencher, mas um dos nossos alunos foi ali no Instagram e solicitou, que pediu para a gente gravar uma aula com ele e ele gentilmente disponibilizou isso, o Luiz Ricardo, que é aluno meu do outro treinamento do Como Fazer Orçamentos sem Projeto Executivo 4.0, ele é aluno desse treinamento e ele falou, ó, como eu estou vendo que o pessoal está tendo bastante dúvida, por que não passar aí para você como que a gente faz aqui? Ele trabalha isso na consultora com o pai dele, então ele me explicou e eu achei muito legal, foi bem bacana, a gente passou quase 2 horas conversando sobre esse tema, que foi lá para a nossa comunidade de alunos, a aula está lá disponível para a comunidade e aqui para vocês também eu vou passar para quem não é aluno também ter a oportunidade de aprender como preencher isso corretamente também, tá? E ele me mostrou, aqui já compartilhando a tela com vocês, é uma planilha normal, simples, né, bem resumida, né, da Caixa, você preenche aqui a parte de, né, proponente, né, CPF, né, fazendo toda a proposta aqui, quem que é o responsável, isso aqui é preenchimento mesmo, né, o tipo, o município, né, isso aqui não tem muita dificuldade, né, aí a documentação para análise, o que precisa, né, toda a parte aqui, tipo um memorialzinho descritivo, também bem tranquilo, a parte de responsabilidade técnica, quais os projetos que estão envolvidos, né, se tem projeto de arquitetônico, estrutural e tudo mais. Aí a obra, algumas informações da obra, essa parte de informações aqui, de detalhamento, eu acho que ninguém tem dúvida, porque é só ir preenchendo mesmo aqui como que funciona, se o sistema construtivo é convencional, não convencional. A Caixa geralmente não faz muito não convencional, geralmente é convencional, tal. O padrão aqui de acabamentos, alto, normal, baixo, né, mínimo, né. CNPJ da construtora, se for construtora que está realizando essa parte, ou se você está preenchendo, fazendo aí para algum cliente seu. E quadro de áreas aqui também, só preencher, tranquilo, não tem muita dificuldade nessa parte aqui, não tem muito o que ver aqui, né? Depois a gente já começa aqui na parte da planilha mesmo, né? E aí que a gente conversando tem uma conclusão muito legal sobre a planilha aqui da Caixa, né? Da PFUI. Na verdade, a maioria das dúvidas que o pessoal tem não é nem tanto em relação à planilha, é mais em relação ao orçamento. Por quê? A planilha da Caixa, ao meu ver, ela é um resumo do orçamento, então ela é um passo depois que você já fez o orçamento. Então, para você preencher essa planilha, você precisa quase que obrigatoriamente entender sobre orçamento. Você precisa ter uma base muito boa, ou até mesmo, se eu fosse preencher essas planilhas da Caixa, eu faria antes o orçamento do projeto, faria o orçamento antes de vir aqui preencher. Por quê? Você já vai entender por quê, tá? Porque aqui, ó, você tem serviços preliminares, é verba, né? Então, serviços técnicos, projetos, taxas, ok, você já deve ter levantado antes, então você já orçou. Depois você vem, ok, infraestrutura, parte de fundações, né, tudo que está abaixo do solo. Demolições, limpeza do terreno, ok, em área, você acha, faz o quantitativo, coloca a quantidade aqui e depois estabelece o custo, né? Pega um custo da Sinap, principalmente da Sinap, eu acho que ajuda bastante e também ajuda aqui a fazer a parte do memorial, descrever o que você está contemplando nesse serviço. Se você colocar o código aqui desse lado do serviço, né, o código lá 583542, né, da Sinap, então você escreve aqui Sinap. Deixa eu até dar um zoom aqui para dar uma melhorada. Deixa eu ver se
se vai aqui. Ah, não foi, mas agora foi. Aí, pronto. Então, se você descrever aqui a parte aqui do código, ó, do Sinap aqui, quem está avaliando, o fiscal lá que estiver, o engenheiro que estiver avaliando essa planilha, ele já vai entender, você não precisa preencher. Caso contrário, você precisa falar, né? O que você está considerando aqui no aterro apelamento, né? Ah, considerei o apelamento da viga baldrame, você tem que descrever, né? Ou a locação da obra está envolvendo parte de execução de gabarito, né? Com madeira, e você faz toda a descrição. E aí, ó, aqui começa a surgir acho que é grande parte aí das dificuldades de quem faz esse preenchimento de planilha. Fundações superficiais, fundações profundas, tá em verba. Se você for fazer uma parte de fundação, né, uma casa lá, uma residência, Minha Casa Minha Vida, até 80 metros quadrados, até 100 metros quadrados, você precisa abrir esse serviço aqui em verba antes, né? Viga baldrame, serviços de brocas, estacas, né, o que for, sapata, qualquer tipo de fundação você vai ter que orçar antes. Por isso que eu falei que antes de você colocar aqui o preenchimento da caixa, eu recomendo que você faça antes o orçamento. Você tem esse conhecimento de orçamento e detalhe, por quê? Aqui na fundações eu colocaria, no caso, viga baldrame, colocaria escavação da viga, né? Você teria o serviço de broca, você teria a forma da viga baldrame, concreto, lastro, né? Toda a parte de apelamento, alvenaria de embasamento, né? Impermeabilização das fundações, aí você já faz a impermeabilização da viga, a impermeabilização de alvenaria de embasamento, coloca tudo aqui. Então, para chegar nesses valores, né, colocar aqui, deu lá R$3.000, né, 7.000 reais a parte de fundações. Então, para ter esse quantitativo, para você chegar nesse valor de verba, você precisa ter feito orçamento, porque senão é chute, né? Senão acaba sendo aí realmente um chute, né? Você vai colocando aqui, preenchendo, né, 20 aqui, limpeza 20 metros, coloca R$15 o metro quadrado da limpeza, 300. Isso aqui o peso teria que estar mostrando aqui também, que é um ponto que a gente vai entrar daqui a pouco em relação ao peso. Acho que tem que tirar o zoom aqui para ele me mostrar, deixa eu ver. Bom, não está mostrando, mas ele calcula aqui automaticamente, tá? O peso em relação ao serviço de infraestrutura, que é importante, né? R$7.300 aqui, ver quanto que está pesando no valor da obra, que a gente também não tem o valor da obra total ainda, mas depois de preencher tudo, vai ter um peso aqui e vou te explicar por que você precisa se atentar a isso. Aí aterro, locação, né? Vão ser 80 metros quadrados de locação. O preço você pega da Sinap lá, vamos colocar que é R$20 aqui, só para a gente ter uma ideia. Então tudo isso você vai preenchendo e nos outros itens é a mesma coisa. Mas não dá para inserir? Dá para inserir. Você tem duas linhas aqui para inserir, ó, de complementar algum serviço que a Caixa não pré-estabeleceu, né? Depois de superestrutura, também, ó, a parte de superestrutura é o concreto armado, inclusive forma, laje de forro, estrutura de madeira e estrutura metálica. Mas, cadê aqui a parte de pilares, né? Teria que inserir algumas linhas aqui, né? A parte de forma, aço e concreto. Então, o que eu entendi aqui de todo esse preenchimento, né? Você praticamente aqui está fazendo um resumo onde muitos itens é verba. A partir do momento que você tem muitos itens considerando verba, aqui ó, também instalações, ó, elétrica e hidráulica, é tudo verba. Ó. Se você for preencher aqui do além, chegar aqui, é R$100 isso aqui, meu Deus do céu, não sei que treinamento que você fez para estar chutando isso aqui, mas é chute, você tem que fazer antes um orçamento, por isso que a gente ensina no blog, então pesquisa aí no blog, faz toda essa parte de aprendizagem em orçamento, para a hora que você for lançar aqui, você já tem um orçamento seu, um orçamento por fora antes de chegar nessa etapa, tá? Porque vai ficar muito fácil, vai facilitar muito você preencher isso. E depois também aqui no cronograma, né? Você tem todos os meses, né? Parcela 1, 2, 3, todas as parcelas aqui serão medições do fiscal. Também fica fácil você distribuir isso com o orçamento pronto, né? Só isso que você precisa para preencher. No caso aqui dos primeiros meses, se atentar que a medição, você vai ter que arcar com esses primeiros dias, ou o cliente seu vai ter que arcar com essa construção dos primeiros dias, em compra de materiais, em contratação de mão de obra. Então é interessante você colocar uma parcela aqui legal, né, de execução já no primeiro mês. E o último mês ele estipula uma regrinha de ter que ser no mínimo 5%, 6% para deixar para o último mês, para liberar a última parcela, tá? Você atente isso no cronograma, o resto você distribui, você pode medir fracionado também, não tem problema nenhum. E em relação àquele peso que eu falei no início, para aprovação eles têm uma regrinha, tá? Então aqui em infraestrutura,
O peso está 98,89 porque eu não preenchi os restos ainda. Então, 98,89 de toda a construção está pesando. A partir do momento que você for preenchendo o resto aqui, vamos pôr aqui, só para exemplo, 20, vamos pôr R$100 aqui, um metro cúbico, R$2.000. Olha lá, ele vai diminuindo, ó, 80, né? Conforme você vai preenchendo, vamos pôr 80 metros quadrados de laje, vamos pôr um custo aí de R$40 o metro quadrado. Então aqui, ó, já de super foi para 36,62, de infra 62,68. Qual que é a regrinha para aprovação? Ele se enquadra nessa faixa aqui, ó. Então, infraestrutura, ó, de 3,07% a 7,43%. Geralmente eles vão aprovar nessa faixa, tá? Eles usam isso como uma regrinha deles internamente. Então tenta adaptar a não passar tanto essa faixa aqui, senão ele vai voltar o documento, tá? Então a gente vai colocar esse arquivo aqui também como imagem lá no blog. Se você estiver vendo no YouTube, clica no link aí em algum lugar e vai para o blog lá, que no blog vai ter essa imagem aqui disponível para você seguir essas faixas. Então tem de todas as etapas, ó, superestrutura de 12,17 a 17,67, então você tem que ficar nesse peso aqui, ó, aqui está 36,62, obviamente que eu não preenchi o restante da planilha, mas recomendo muito que você entenda de orçamento antes de colocar aqui, tá? Porque a maior dúvida em relação a isso é sobre esses itens estarem resumidos, vamos dizer assim. Um orçamento mais detalhado, se você pegar lá no nosso blog, a nossa planilha mesmo, que a gente disponibiliza gratuitamente para baixar, a nossa planilha de orçamento, que é uma planilha mais próxima do que se faz, né, uma boa prática de se fazer. Até mesmo no nosso treinamento lá de orçamento 4.0, né, como fazer orçamento de obra sem projeto executivo 4.0, é um pré-requisito para isso aqui, tá? É um pré-requisito para você montar lá. Dentro de cada estrutura vai ter, né, a parte de super, infra, você vai ter lá na planilha bem detalhada. Então, facilita aqui na hora de preencher, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha que falar sobre a planilha Perfur. É uma planilha simples, resumida para você preencher. Não tem muita dificuldade. Se atentar isso aos itens aqui, se atentar à distribuição do cronograma lá embaixo, né, a distribuição das parcelas e sobrar aquela porcentagem para o final. E o restante não tem muita dificuldade, é só preenchimento mesmo e está dentro aí de uma faixa, né, de execução lá. Eu conversei com esse aluno nosso, ele disse que está entre 1.200 e 1.400 o custo do metro quadrado, né, de execução para o padrão Minha Casa Minha Vida, o que é bem baixo, que lá em 2011 ainda era esse valor também, mas você tem que se enquadrar que também não aprova. Se tiver R$ 1.800 o metro quadrado, eles não vão entrar como esse padrão de Minha Casa Minha Vida. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo aí na próxima. Um forte abraço e até mais.